Irmãos, quero falar de alguém que é maravilhoso. Quem é maravilhoso para você? Jesus. Alguém que é conselheiro. Quem é? Jesus. Alguém que é Deus forte. Jesus. Pai da eternidade. Jesus. Príncipe da paz. Jesus. O seu governo será eterno e terá sempre crescimento. O governo de Jesus. Amém? Amém. Abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Glória a Deus. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo. A conclusão de uma oração de Paulo. Capítulo 3, versículo 20. Diga comigo. Ora. Essa palavra ora nesse contexto é agora ou de repente. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aplauda Jesus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis sentar. Aquele que é poderoso. Olha a afirmação do apóstolo São Paulo nessa conclusão dessa oração. Aquele que é poderoso. Ele não está se referindo a alguém que tem poder. Porque quando se refere a alguém que tem poder, tem o poder, se refere de algo que é limitado. Já relacionado a Deus, em relação a Deus, todo poderoso. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, e antes de assuntar, ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus todo poderoso. Aleluia. E é justamente a esse nome Jesus, um nome que é sobre todo nome e é todo poderoso, que a gente precisa ter uma disciplina de fé, de obediência, uma disciplina para confiar. Confiar, é preciso se disciplinar para confiar. Dar voto de confiança. Você já ouviu alguém dizer para o outro: eu vou te dar um voto de confiança, você está falho, mas eu vou dar um voto de confiança. Não que Deus seja falho. Quando a gente diz vou dar um voto de confiança, ainda que se trate de Deus, mas não estamos relacionados a Deus, relacionados a nós mesmos. Quando nós damos um ponto de confiança, é para nós mesmos, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é perfeito. Aleluia. E nós vivemos esse tempo de graça, onde o apóstolo Paulo afirma que Ele é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Além daquilo que pedimos, isso significa que ele está falando
de surpresa. Aleluia. Deus pode te surpreender. E eu creio que essa noite Ele trará alguma surpresa para o seu povo aqui na igreja. Aleluia. Quem crê que Deus pode lhe surpreender? Glória a Deus. Pois fique crendo. Louvado seja Deus. Em falando da graça, Isaías escreve no capítulo 64, lá do seu livro, algo muito interessante acerca disso. Glória a Deus. E nós vamos entender algumas coisas que é importante que nós entenda sobre essa ação da graça. O capítulo 64, aleluia, Isaías escreve no versículo 3, dizendo assim: quando fazia coisas terríveis, ele referindo a Deus. Terrível não é porque era coisa ruim, coisa amedrontadora, era coisas espantosas, coisas maravilhosas, que não esperávamos. Eles surpreenderam. Isaías está trazendo à memória nessa profecia o ato de Deus se manifestar lá no monte, quando o povo desejava falar com Deus, porque Moisés falava. Ele disse: mas não tem nem graça, só Moisés fala. Aleluia. Só Moisés fala. Louvado seja Deus. Nós também queríamos que falasse. E então Moisés pede a Deus isso. Moisés pede a Deus para que Deus falasse com o povo. E ali no monte, no Horebe, ele desce. E Isaías escreve assim: descia aos montes e ecoava diante da sua face. Quer dizer, na hora que ele desceu ao monte, que houve um fumegar, um fogo, uma fumaça, um tremor, a presença de Deus naquele lugar, e o povo desfaleceram, escoaram, arriaram. Aleluia. Porque, irmãos, muitas pessoas querem muito de Deus, mas não se preparam para receber Deus, para receber o que querem. Aleluia. Nós vivemos um período de graça, que um favor foi feito, não que tenhamos merecimento, mas uma graça que é dada, um direito oferecido por Jesus. Aleluia. Mas é preciso que eu queira Deus, para me preparar, aleluia, para que a presença dele eu não escoe, eu não esmoreça, eu não desfaleça, aleluia, mas pelo contrário, eu fique animado, aleluia, traga à memória aquilo que realmente traz esperança no meu coração. E Isaías vai dizendo: povo, no 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. A esperança, ela não morre, ela esmorece, mas ela não morre. Aleluia. Então, essa palavra dessa noite é uma palavra de ânimo, é uma palavra de força, é uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, é uma palavra de reconhecimento que Deus é aquele que promete e faz, que as Escrituras dizem que Ele é fiel, e Ele é fiel, e Ele prometendo, Ele faz, e Ele dizendo que vai fazer, nada pode impedir, e Ele agindo em seu favor, nada pode detê-lo. Aleluia. Aí ele diz: porque com os ouvidos, desde a antiguidade não se ouviu. Então, Isaías já trata de um assunto de algo que Deus vem surpreendê-lo. E nós sabemos que no Velho Testamento, Deus surpreende
muitas pessoas. Deus chega a surpreender, porque como é que Deus nos surpreende, irmão? Você vai entender agora. Talvez você nem tenha passado por isso, nem tenha vivido algo tão parecido, mas algum momento de nossas vidas, irmão, parece que não vai ter jeito, parece que chegou ao fim. Aleluia. Foi assim que eu me senti antes de aceitar Jesus. Eu olhava em volta, a minha vida se destruindo, uma filha com câncer, casamento se destruindo, eu desempregado, miseravelmente, sem finança de nada, vivendo de favores. Aleluia. Então a minha vida, eu olhei em torno dela e eu disse: não vai ter mais jeito. Chegou ao fim, chegou ao fundo do poço. Aleluia. Porque é assim que o homem cria suas suposições. Desde como Isaías está falando de surpreender. Vocês lembram quando Agar, ela foi mandada embora por Abraão com Ismael, e ela orou e disse: vamos comer, beber o que nós temos aqui, vou me retirar e deixar o meu filho morrer, para ele morrer, vamos morrer. Ela supôs isso. Chegou o fim, aleluia, e Deus ouve do céu e surpreende ela e diz: não, não chegou o fim não, aleluia. Então, irmãos, muitas vezes na nossa vida nós estamos assim. Assim que eu imaginei, mas no momento que eu, aleluia, fui encontro a palavra, fui ouvir o que Deus tinha a me dizer, fui ao culto para prestar o culto, então Deus me surpreendeu, aleluia. A primeira coisa que Ele me surpreendeu foi fazer entender que tinha jeito, aleluia. Tinha jeito para mim que estava perdido, e tinha jeito para minha filha que estava à beira da morte, aleluia. Ele me surpreendeu, louvado seja Deus, aleluia. Então Paulo, aqui Isaías fala dessa forma, que Deus trabalha pelo que espera. E muitas pessoas têm desistido de esperar em Deus, têm fugido, têm se ausentado, têm saído, têm negado, aleluia, não têm procurado ter uma disciplina para obedecer, pelo menos para ficar de pé, aleluia, glória a Deus. Essa noite é noite de se levantar, é noite de ficar de pé, é noite de renovar a esperança, é noite de ter certeza que no estado que você está, mesmo assim como você está, se você olhar para Jesus, Ele ainda pode trazer grande surpresa para a tua vida, aleluia. No Velho Testamento tem muita surpresa. José chegou ao fim dele na cadeia, lá preso, foi surpreendido, o faraó lembrou dele e trouxe. E muitas outras histórias. Mefibosete, que é um texto que é tão pregado acerca dele. Mefibosete vivia largado, abandonado. Quando tudo não havia esperança, chegou a carruagem do rei, aleluia, para surpreender e levar ele e sentar à mesa. Louvado seja Deus, aleluia. Eu sei que nenhum de vocês estão nessa condição, aleluia, mas Deus é transcendente de coisas grandes e de coisa pequena, aleluia, e Ele faz, aleluia. Diga: eu creio. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Então são muitas histórias. A história de Davi estava lá cuidando das ovelhas, por trás das ovelhas pejadas, quer dizer, sujas, lá abandonado pela família, desprezado. Lá vai lá, menino velho. De repente ele é surpreendido por Deus
porque Deus enviou o profeta para ungir a rei. Aleluia, glória a Deus. O que está nos faltando, algumas coisas na nossa vida, irmão, já não é mais da consagração, já não é mais da unção, porque Paulo escreve que Jesus já nos consagrou para essa caminhada. O que nos está faltando realmente, irmão, é ter confiança naquele que vos chamou para um relacionamento com Jesus Cristo, que é fiel. Aleluia. Essa palavra é a palavra de muita alegria, porque ser fiel significa que não vai falhar. Deus não vai falhar comigo, Deus não vai falhar com você, Deus não vai falar com quem você, com os seus sonhos ainda vão se realizar. Aleluia, glória a Deus. Então, no Velho Testamento é muita história, e no Novo, que Paulo fala que ele é poderoso para fazer também. Imagine, Jesus vai em um caminho, encontra uma mulher, a viúva de Naim, que já tinha enterrado o seu esposo, o filho único também tinha morrido, e ia enterrar. Aleluia. Olha que caminhada triste, olha que caminhada desesperançosa, olha que caminhada dolorida, olha que caminhada com um olhar para além, para a cova, um olhar para a cova. Aleluia. E o texto sagrado diz que Deus, que Jesus se compadeceu, aleluia, e tocou naquela criança e disse para a mulher: não chore, pega teu filho. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não sei que caminho você está andando, se você está andando para o caminho onde Jesus passa, ou se você está andando em outros caminhos, mas com esperança em Deus, creia que ainda haverá um encontro, e quando houver esse encontro, Ele vai dizer a mesma coisa que disse para ela: não chore, não chore. A palavra verá de consolo, a palavra verá de conforto, e a palavra verá de ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. São inúmeras. Você vê Isaqueu, ele era um homem pequeno, diz as escrituras em Lucas, mas ele tinha uma curiosidade de ver Jesus. Ele queria ver. O nome de Jesus era badalado, o nome de Jesus era espalhado, as histórias dele, e ele queria ver. Ele não queria ver Jesus porque estivesse necessitando, ele não queria ver Jesus porque estivesse esperando algo, não, ele queria ver. Ele teve a curiosidade, e ele subiu em uma árvore, e ele estando lá em cima na árvore, para apenas ver Jesus. Jesus chega debaixo da árvore e surpreende ele: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá à tua casa. Aleluia. Essa noite é uma noite que Jesus está olhando para você. Não importa se você está na árvore, não importa onde você está, mas Ele está te contemplando, e Ele está dizendo: vem depressa, eu quero caminhar com você, eu quero ir para dentro da sua vida, eu quero ir para dentro da sua casa. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmão, nesses momentos que parece, chegou o fim. Chegou o fim. Não tem mais jeito. E há coisas, irmão, como eu vivi com minha filha, porque eu tinha aceitado Jesus, mas minha filha estava para morrer. O médico tinha dado 21 dias de vida, estava condenado, estava determinado. Era a palavra do médico, era a palavra da medicina. A medicina capacitada, preparada, já determinou, pronto. Determinou como uma palavra de conforto: pai, não se desespere, leve para casa, leve para casa. Você só faça o que for preciso quando a gente vai orientar o que você tem que fazer. Quer dizer, o que ele me orientou para fazer era me preparar para a dor da perda, para a dor para sofrer,
para ir para a sepultura, aleluia. Ela era a palavra que o médico deu, porque era isso que ele podia fazer. Mas de repente eu vi o médico dos médicos, aleluia. Eu vi o médico dos médicos e ele falou: tem jeito, aleluia. E ele está falando nessa noite: tem jeito, creia, tem jeito, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Tem jeito, e houve o jeito, houve o milagre. Agora veja bem, eu não passei por essa dor, mas na relação de Jesus Cristo de amizade, teve alguém que passou: Maria e Marta. Porque veja bem, irmão, quando Lázaro morreu, não foi falta de cuidado de Maria e Marta. Eles até mandaram avisar para Jesus, e o mensageiro chegou até ele, e a mensagem era muito preocupante e muito emotiva, porque o mensageiro chegou e disse: Marta mandou dizer que aquele a quem tu amas, aleluia, o seu amigo que você ama, está doente, aleluia, está doente, estava caminhando para o impossível, foi indo, e Lázaro morreu. Fim de linha para Lázaro, aleluia, fim de linha para Lázaro, glória a Deus. E Jesus disse, mas os discípulos disseram: não, mas ele dorme. E depois ele disse: não, ele está morto mesmo, aleluia. Mas nós vamos lá. Aí veio Marta naquele desespero, porque é assim que dá ao coração do ser humano, irmão, desespero, quando ele percebe que não tem jeito, quando ele percebe que chegou o fim, tem o desespero, tem aquele abatimento, aquela tristeza. E Marta, naquela agonia da dor, foi de Jesus: se você tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido, aleluia. Mas Jesus disse uma coisa para ela: Marta, somente creia. Deus não está esperando que nós plantemos bananeira, Deus não está esperando que nós dê um de bonzão. Deus está esperando que nós creia, aleluia, que nós creia com confiança, aleluia, que nós creia com confiança e apoie a nossa fé em sua palavra. Vamos lá, Marta, mas não adianta, Jesus já está fedendo, tem 4 dias, não importa, irmão, quando Jesus chama para ir resolver, Ele resolve. Essa noite é noite de resolução de Deus para a tua vida, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, Marta, não adianta, Jesus já está fedendo, aleluia. Oh, irmão, nós estivemos também nessa condição, não fisicamente como Lázaro, mas a Bíblia diz que também nós fedia não porque estava morto fisicamente, mas nós estávamos mortos espiritualmente, e nós fedia porque o pecado fede, aleluia. Mas nós fomos surpreendidos por Deus com essa graça, com esse favor, com essa salvação, e na nossa aceitação Ele nos tirou desse lugar que trazia a caatinga e fazia chegar na narina dele, e Ele agora passou em nós o perfume de Cristo. Agora Ele sente uma essência que não é produzida em laboratório, mas é produzido pelo sangue de Jesus e está na tua vida, aleluia, glória a Deus. Marta, vamos lá, Marta, creia somente, vamos lá, tira a pedra. Olha, irmão, você sabe que tem muitas coisas que atrapalham nos momentos difíceis,
É que nós bota a pedra do questionamento, bota a pedra da dúvida, bota a pedra da insegurança, das incertezas, traz uma pessoa que é uma pedra, fica dizendo, parta para outro, tome outro caminho, já deu o que tinha que te dar, aleluia, mas você aceitou Jesus para ser crente no Senhor, e a palavra que permanece é a dele, é a última voz, é a dele, e ele está declarando para a tua vida, vai ter jeito, ele vai resolver, creia, aleluia. Tira a pedra, tira essa pedra aí, e tirar a pedra. Eu sei o que é bem um túmulo de uma pessoa em putrificação. O meu irmão morreu afogado, e já estava com alguns dias, eu não tenho certeza se era 4 ou 5 dias, e fomos procurar. Minha esposa estava dizendo que era 3 dias, e nós fomos procurar, um batalhão de pessoas procurando, corpo de bombeiro, família, amigos, mergulhadores, pescadores, e foram procurar. Deduziram o lugar onde ele tinha entrado na água para pescar. Era um lugar raso, não era fundo, e não encontraram o galão, e não encontraram nada, e saíram procurando, até que um rapaz encontrou ele enganchado numa moita. Aí ele subiu e disse, Chiquinho está aqui, mas pode deixar que eu puxo ele. Aí quando pegou na mão, desfarelou. Ele estava purificado, mas muito fundo, preso, não sentia. O corpo bombeiro deu uma orientação, pega um saco de estopa, aquelas estopas grandes, vamos tirar ele, aleluia, e tiraram ele esfarelado assim, colocado dentro do caixão, vedado, para ninguém mexer, não olhava mais não tinha o que ver não. Mas ele tinha um filho, chegou bebido. Ninguém enterra papai sem primeiro olhar para ele não. Homem, não tem o que ver, não. Tem um rolo de amigo aqui, os pinguns. Quando abriram os parafusos da tampa do caixão, abriram a putrificação, ninguém aguentou. Foi um desespero dentro desse cemitério, o pessoal correndo, ninguém aguentou. Foi a coisa mais horrível que eu vi na minha vida de tempo de Caatinga. Então, o túmulo, com ele putrificando, ao tirar a pedra, certamente já dava para sentir o fedor. Porém, ele não saiu fedorento, porque Jesus bradou, Lázaro, Lázaro. E você sabe por que ele chamou por Lázaro? Porque se ele diz defunto, saia da cova, os que tivessem enterrado por ali saíam, aleluia, saíam todos, ele ouviu a voz. Agora, irmão, presta atenção. A Bíblia fala, Jesus falando com árvore, árvore obedece. Jesus fala com demônio, demônio obedece. Jesus fala com defunto, defunto obedece. Você nunca parou para imaginar por que você tem tanta dificuldade de obedecer? Essa noite é uma noite de reflexão, aleluia. E Jesus vai bradar o seu nome para aquilo que está morto, que já não teve mais jeito, que já não tem saída, mas Ele, como o Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, fará para você esse grande milagre, aleluia. Então pode crer, porque Ele fará em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Então Paulo, ele faz essa declaração
aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a essa glória na igreja. A igreja, eu iniciei aqui dizendo, anteriormente a palavra, que a igreja é a casa do Pai. É o lugar que Ele põe a mesa e chama os seus filhos para sentar à mesa, para desfrutar da presença, do banquete. Aleluia. E Ele está dizendo que essa glória é na igreja. Que glória é essa? A glória é o resultado. O resultado por você crer e obedecer. A glória de Deus como resultado na sua vida. Essa glória na igreja por Jesus Cristo, para em toda geração, para todo sempre, amém. A nossa segurança está aqui. O nosso porto seguro está onde está essa barca. É aqui que está o capitão. É dessa barca que ele tem um leme para conduzir nos mares revoltos da vida, para quando você passar um momento em situações que não tem jeito, parece que chegou o fim, aleluia, ele toma o leme do barco e manobra e tira você dessa caminhada de sofrimento e de dor e te leva para o mar da calma, da paz e da alegria, onde você não terá visão para olhar para outra coisa a não ser para Ele e se dobrar diante dele e adorar a Ele e dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A essa glória na igreja por Jesus Cristo, por Jesus. Agora Paulo diz, o poder que em nós opera. Nós vamos receber já o poder que em nós opera. Vou parar essa mensagem e vou fazer outra oração. E o poder que nós opera vai funcionar. Diga: eu creio. Eu creio. Aleluia. Então eu vou parar a mensagem, encerrar ela, e nós vamos, segundo o poder que opera em nós. Não vai operar na parede, não vai operar no ventilador, não vai operar nesse móvel, vai operar em você. Aleluia. Você crê que o poder de Deus vai operar em você e que nessa noite você, depois dessa noite, você terá uma bênção para contar desse momento? Diga amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus.